Vamos voltar naquela equaçãozinha lá. Beleza, galera. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho um alto redox. Beleza? Uma auto-oxirredução. O cloro está saindo de substância simples, que é o 0, para -1. Beleza. E também está saindo para +5. Legal. Agora, ó, a maior atomicidade aqui é 2. Eu não preciso multiplicar por 2, porque vai multiplicar por 2 em um e no outro, e vai ser igual. Tá? Então, não precisa. Nesse caso aqui, eu não vou precisar multiplicar. Então, ó, o delta aqui, para o primeiro, o delta para esse clorinho aqui, ele está saindo de quanto? Ele está saindo de 0 para +5. Então, ele está variando 5. Beleza? E o delta para esse cloro aqui, ó, ele está indo de 0 para -1. Então, ele está variando 1. Multiplica por 2, não precisa. Né? Vai multiplicar por 2 aqui e aqui. Então, não faz isso. Então, ó, esse aqui eu boto, como é auto-redox, lembra? É sempre no final. Tá? Então, aqui eu boto um 5. Vou mudar a cor aqui. Aqui eu boto um 5. Beleza? E aqui eu boto um 1, que eu não precisaria botar. Beleza. O que aconteceu agora? Agora eu tenho que analisar, ó, as cargas, para eu ver aqui. Bom, o cloro já vai direto, né? Eu tenho aqui 5, 6 cloros. Aqui, como não tem carga, não vai mexer em nada. O NOx é 0, então aqui eu já posso botar, ó, eu tenho 5 mais um 6. Então aqui eu boto um 3. 3 vezes 2, 6. Beleza? Agora eu vou analisar as cargas para eu conseguir ver a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Olha lá. Aqui eu tenho 5, 6 cargas negativas. Do lado de cá eu tenho que ter 6 negativas também. Então aqui, ó, como aqui é um ânion monovalente, então aqui eu boto um 6. Ficou fácil. Beleza? 6 vezes -1 vai dar -6, que é exatamente o que eu tenho do lado de cá. Beleza? Agora eu sei a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Olha aqui, ó, tenho 6. Aqui eu vou botar um 3. Opa. 3. 3 vezes 2, 6. Está igual ao hidrogênio. E o oxigênio? Eu tenho 6. 3 mais 3, tenho 6. Está balanceado a minha equação. Alguém viajou nesse aqui? Também é. Repara, aqui nessa eu coloquei duas situações diferentes. É um alto redox e ainda com carga. Alguém viajou nisso que aconteceu? Tá Peraí, tudo... eu não entendi a ordem que você está fazendo. Você está primeiro vendo as cargas sem considerar a, a, a carga que está em cima, ou você já está fazendo tudo junto? Calma aí. Eu não entendi sua dúvida, mas deixa eu explicar aqui. O que aconteceu? Para eu ver a quantidade de hidrogênios e oxigênios, como aqui é uma hidroxila, né, e normalmente eu tenho oxigênio ou hidrogênio no composto com carga, no íon, né, antes de eu ver a quantidade deles, é legal igualar as cargas. Foi o que eu fiz. Por quê? Como aqui uma hidroxila tem oxigênio e hidrogênio, para eu saber a quantidade de água, eu preciso ver quantas hidroxilas eu tenho no meio. Então, por isso que eu igualei a carga primeiro. Sim? Foi Sara que falou comigo? Foi, tipo assim, no ClO3, aí tu fez X menos 6 igual a -1. Foi isso? Caramba, calma aí. Você jogou numa equação. É. O que acontece? Aqui é -1. Não, mas aqui eu já tenho 1, eu já sei a quantidade. Aqui eu sei que é -1. Então, o total de cargas aqui, Sara, olha lá. O total de cargas aqui, ó, -1, beleza? E aqui eu tenho -5, que vai me dar um total de quanto? De -6. Então, do lado do produto, eu tenho 6 cargas negativas no total. Acompanhou? Então, do lado de cá, eu também tenho que ter 6 cargas negativas no total.
6 vezes 1. Foi ou não foi? É porque eu botei aqui no papel, eu tô tentando fazer de outro jeito. Aí acho que isso tá me confundindo, mas entendi. Tá? É porque assim, tem gente que ensina por equação. Eu já prefiro fazer realmente a diferença. Só você ver quantas tem aqui, foi exatamente o que eu fiz na outra. Né? Deixa eu voltar na outra, de repente fica mais claro para você, pode ser? Olha o que aconteceu aqui. Nesse caso aqui, olha lá. Aqui eu vou ter, olha as cargas. Vou pegar aqui. Esse cara aqui, ó, bateu mais 4, beleza? É tudo que eu tenho de carga do lado do produto, mais 4. Do lado do reagente também tem que ser mais 4. Concorda comigo? Só que esse cara aqui, ó, ele é um ânion monovalente que se repete 2 vezes. Então, ele tem 2 cargas negativas. Concorda comigo? Como aqui eu tenho 2 cargas negativas, eu tenho que o resultado do lado de cá bater mais 4, qual o número que eu tenho que botar aqui na frente? Que somado a menos 2 vai dar mais 4. O 6. Conseguiu acompanhar? 6. Entendi. Mas se eu fizer por equação mesmo, dá certo também, né? Tá certo também. Tá certo também. Eu que não gosto muito de fazer por equação. Eu acho que assim é mais rápido. Entendeu? Mas dá certo também. Faz o seguinte, monta a sua equação e se ainda assim não tiver batendo, manda para mim no privado que eu faço com você junto. Eu vejo onde é que está errando. Pode ser? Tá bom. Beleza. Faz aí para conseguir. E assim, tenta fazer essas que eu botei também. Cara, é o que pode aparecer para vocês. Todo mundo conseguiu enxergar essa última aqui? Sara, conseguiu entender, Sara, o meu raciocínio? Consegui, eu só tava mudando a ordem mesmo, tipo, eu tava fazendo por equação e tava fazendo uma ordem diferente da tua, e depois eu me perdi. Mas eu vou montar aqui, depois qualquer coisa eu te mando, então. Tudo igual. Beleza. Galera, alguém com alguma dúvida aqui nessa situação? Podemos ir para a Química 2? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar lá. Não tem nada. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vou falar um pouquinho disso aqui agora. Vamos voltar para reações orgânicas, Química 2. Beleza? Pessoal, tem aí alguns exercícios. Tainá, qual foi aquela questão que você me mandou? Foi a questão 2 do IME? Ih, Alcides, não lembro, vou ver aqui, peraí. Não, tranquilo. Teve uma questão lá, galera, que tem uma parte que a gente não chega a ver para vestibular normal, que é a reação com nitrila, tá? Quando você tem lá hidrólise de nitrila, a gente não vê isso, É não. 2 mesmo. É a 2, né? Eu acho que era a questão 2. Então, assim, não vai alterar em nada, porque no final da reação vai dar um ácido carboxílico. Quando você olhar o gabarito, você vai ver lá que a parte da nitrila vai dar um ácido carboxílico. Então, relaxa, tá? Não se preocupa com aquela parte. Na verdade, o que mais me interessa é aquela parte que tem as carbonilas. Isso é importante para a gente, saber fazer a hidrólise daquilo ali, tá? A gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Beleza? Galera, reação de substituição, vou colocar aqui segunda parte, né? Porque continua. Bom, primeira reação com ácidos carboxílicos, tá? Alguns detalhes, galera, vamos lá. Deixa eu ampliar isso aqui um pouquinho. Vou botar a apresentação aqui, eu não vou escrever nada. Vamos lá. Os ácidos carboxílicos sofrem muitas reações, olha aqui. Só que um detalhe, ó. Dependendo de quem entra nessa posição, o carbono ele não sofre uma mudança no número de oxidação, tá? Esse cara aqui, dependendo de quem entrar nessa posição, se for um átomo mais eletronegativo, a primeira coisa que eu tenho que olhar é isso. Ele não vai mudar
o número de oxidação, o NOx dele. Porque, por exemplo, independente de quem esteja aqui, é carbono, é outro oxigênio, não importa, tá? Esse cara aqui, ó, se ele já está ligado a uma hidroxila, quer dizer que ele não sofre, ele já está perdendo o elétronzinho dele, aqui é menos e aqui é mais. Então, se sair a hidroxila e entrar um cloro, por exemplo, não muda, o cloro ainda é mais eletronegativo. Então, ó, a substituição da hidroxila por um grupo diferente não envolve uma mudança no estado de oxidação se Z for, olha aqui, ó, o cloro, o enxofre, o nitrogênio, ou seja, um átomo mais eletronegativo, tá? Ó, esses caras diferentes, eles são chamados derivados de ácidos carboxílicos. E os mais comuns, ó, aleto de acila, normalmente é o cloro que aparece, tá? Mas pode ser qualquer halogênio. Anidrido, aqui a gente vai ver hoje uma desidratação, eu tenho dois tipos, a intramolecular e a intermolecular. O éster também, essa reação aparece muito. E a formação de uma amida, que aqui eu posso ter amônia, ou eu posso ter, nesse caso, a amônia que entrou mesmo, né? Que era o NH3. Mas eu posso ter aqui uma formação de uma amida secundária, uma amida terciária, tá? A gente vai ver algumas situações. Agora, importante lembrar o seguinte, e isso cai muito no vestibular, quando que esse cara sofre alguma variação, né, aqui na carbonila, quando eu substituo a hidroxila por um átomo que é menos eletronegativo que o carbono. Ou seja, aí eu passo a ter não mais uma oxidação, eu passo a ter uma redução. Isso a gente vai ver ainda quando eu falar lá das reações de oxidação e redução. Olha aqui. Quando que isso vai rolar, galera? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu tiver isso aqui, ó, principalmente. Tá? Eu tenho aqui, ó, uma carboxila. E essa carboxila, ela vai reagir se aparecer, por exemplo, hidrogênio. Se tiver hidrogênio no meio, eu vou ter uma redução. E quando eu tenho a redução de um ácido carboxílico, qual a função que é produzida? Isso aqui é legal saber. Aldeído. Tá? Teve uma questão da UERJ que eu até botei para vocês, falando de álcool, né? O álcool que não sofria oxidação e tal. De vez em quando a UERJ bota alguma coisa do tipo. Tá? Então fica de olho. E se esse cara continuar sofrendo redução, ele volta para um álcool primário, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, ó, se eu substituir isso aqui por um átomo que seja ainda mais eletronegativo que o carbono, o exemplo principal é o cloro, então eu continuo tendo o número de oxidação desse cara exatamente igual ao que era quando tinha hidroxila. Beleza? Porque continua puxando o elétronzinho dele, tá? Continua sendo uma ligação covalente do tipo polar, onde esse é o polo negativo e esse cara continua sendo polo positivo. Beleza? Todo mundo acompanha esse raciocínio? Agora, se eu substituir por hidrogênio, eu passo a ter uma redução, né? Eu não tenho mais a oxidação. Esse cara aqui, vamos supor que aqui seja carbono. Então, é uma ligação do tipo apolar. Então, aqui a carga é zero, e aqui é mais um e mais um, porque o oxigênio está puxando os dois, menos e menos. Então, o NOx desse cara aqui passou a ser mais 3, porque aqui a carga é zero. Aqui continua sendo zero, aqui continua sendo menos 1 e menos 1, então aqui é mais e mais. Só que aqui o hidrogênio é positivo, então aqui ele passou a ser negativo. Ou seja, o NOx dele saiu de mais 3 e passou a ser mais 2. O NOx dele diminuiu, por isso que ele está sofrendo redução. Beleza? Tudo bem aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, vamos seguir. Aqui eu tenho algumas situações, né? Eu vou mostrar com
o decorrer. Agora, uma coisa interessante aí que pode ajudar vocês para resolver uma questão é o seguinte. Dá uma olhada nisso aqui. A reatividade dos ácidos carboxílicos e seus derivados de ácidos é semelhante à de aldeído e de cetona. Por quê? Vamos lá. Beleza, esse cara aqui ele vai ficar positivo, né? O carboninho fica positivo, porque está saindo cloro, né? Aqui ele está ligado a oxigênios, então é positivo. Ele é um polo positivo, porque ele está ligado a átomos muito eletronegativos. Legal. Agora, se eu tiver uma carbonila, sabe o que acontece? Como aqui é uma ligação pi, uma ligação mais fraca, em determinados momentos da reação, o oxigênio ele vai puxar essa ligação para ele, ficando negativo e deixando o carboninho positivo, formando o carbocátion, ou seja, acaba deixando ele aqui com um polo positivo. Por isso existe uma certa semelhança. Tanto que numa reação que caiu com derivado de Grignard na UERJ, você tinha que se ligar nisso, tá? Que ali você tinha a formação de carbocátion. A gente até vai ver essa reação, se der tempo hoje ainda, tá? Onde eu tenho lá acetona, aldeído, né? A carbonila vai se comportar também dessa forma, deixando o carboninho muito positivo, tá? Abrindo espaço ali para uma reação do tipo nucleofílica, né? Para você entrar com alguma coisa que queira carga positiva. Uma hidroxila, por exemplo, você vai formar álcool, essas coisas. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo está enxergando o meu raciocínio? Beleza, né? Ah, tá até escrito aqui embaixo, ó. Em ambos os casos, a carbonila é eletrofílica, beleza. Ó, e sujeito a um ataque de um nucleófilo, porque vai deixar o carbocátion aqui, beleza? Em ambos os casos, as mesmas regras e princípios reagem às transferências de próton que acompanham as reações. Beleza. Bom, primeira coisa. Aqui eu coloquei as principais, tá? Só que olha só, tá vendo isso aqui? Não vai aparecer isso aqui não, tá? Esse cara aqui, ele vai aparecer na forma de cloreto, ou de brometo, ou de iodeto, tá? Mas é só para você, caso apareça, não se assustar. Quer dizer que o cloro, ele vai substituir a hidroxila nessa posição aqui, tá? Formando um cloreto. Eu coloquei a sequência das reações aqui embaixo. Olha lá. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui, então, o ácido etanóico. Ele, como ele sai na forma negativa, ele abre espaço aqui para um carbocátion. Quem entra nessa posição é o cloreto. Beleza? O íon cloreto acaba ocupando essa posição aqui. Também acaba sendo uma substituição, tá? Uma substituição, onde eu tenho aqui um positivo. Então, acaba sendo nucleofílico, um ataque à parte positiva, tá? Onde eu tenho aqui a formação de um derivado halogenado, né? Ou um cloreto de ácido, ou um haleto de ácido carboxílico. Beleza? Mesma coisa. Ó, repara que o cloro é o cara que mais aparece. Olha aqui. Todo mundo conseguiu acompanhar essa parte aqui? Isso aqui não tem muito mistério, cara. É substituir literalmente a hidroxila pelo... Rapaz, esse cara tá falando muito alto, hein? O cara tá vendendo cuscuz, deve ser gostoso. Ou ele não vendeu nada ainda. Aqui, vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? É tirar a hidroxila e entrar com um halogênio na posição. Essa reação aqui, ela é relativamente tranquila, ela é relativamente fácil. Agora, preste atenção, cara, você tem que ficar esperto quando é que sai o H+, e quando é que sai a hidroxila. Depende de quem vai entrar na posição. Se aqui eu tivesse um íon positivo, entraria no lugar do hidrogênio. Aí o ácido realmente liberaria o H+, que é o que normalmente ele tende a fazer, né? Agora, como eu tenho aqui um cara que é negativo, um ânion, então ele entra na posição da hidroxila. Todo mundo conseguiu acompanhar o que eu falei agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza. A outra equação é a de anidrido. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Eu não sei se eu coloquei. Coloquei. Olha aqui. Essa equação de anidrido. Olha o que está acontecendo aqui. Esse aqui eu vou escrever um pouquinho nela. Vamos lá. Aqui eu coloquei um anidridozinho. Galera, como que eu identifico? Primeira coisa, como que eu identifico um anidrido?
Tem gente que não consegue visualizar isso, tá? Olha lá. Tem um jeito que eu costumo ensinar. Olha aqui. A gente confunde. Se liga. Que função é essa daqui, ó? Cara, se só tiver ligações simples, se liga. É muito parecido, tá? Se só tiver ligações simples, que função é essa? Função éter. Beleza? Olha essa outra função aqui. Muito parecido. Só que olha lá. Se um dos carbonos for carbonila, já não é mais éter. É parecido, tem algo a mais. Então, é um éster. Beleza? Agora, olha essa outra aqui. Essa é a única que é bem diferente. Se eu tiver duas carbonilas, aí já vai ser o anidrido de ácido carboxílico. Lembrando que a nomenclatura de anidrido é exatamente igual à do ácido carboxílico que vai dar origem. Tá? Beleza? Vou voltar aqui. Então, pessoal, o que acontece? Olha o que está rolando aqui. Nesse caso, eu vou ter uma desidratação. Tá? Vai ser uma desidratação. O que está acontecendo? Eu tenho aqui a saída de uma hidroxila com um hidrogênio. Beleza? O que vai acontecer? No lugar dessa hidroxila, isso já nem se encaixaria, né, numa substituição, mas eu já coloquei aqui para a gente enxergar, olha lá. O oxigênio, ele vai ocupar essa posição que era. Então, olha aqui, ó. CH3, C dupla O, O. CH3, C dupla O, O. Aí ligado, ó, eu tenho aqui carboninho, carbonila e o CH3. Ou seja, aqui eu tive o hidrogênio se agarrando com a hidroxila e produzindo a água. Beleza? Formando o meu anidrido. Isso aqui acontece sempre em temperaturas elevadas. Beleza? Temperaturas elevadas. Agora, tem um outro detalhe. Olha a diferença disso para esse outro anidrido aqui. Olha esse outro cara aqui, ó. Vou achar um pouquinho. Pessoal, como que eu vou saber? Fala para mim. Como que eu vou saber quando é que eu tenho a formação de uma cadeia aberta no meu anidrido e uma cadeia cíclica? Eu já falei isso com vocês. Lembra para mim? Quando que eu tenho anidrido de cadeia aberta e quando que eu tenho anidrido de cadeia cíclica? Alguém lembra? Não? Vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou baixar aqui um pouquinho. Dá uma olhada nisso aqui. Esse ácido, ó. C dupla O, OH, CH2, CH2, C dupla O, OH. Eu tenho diácido. Olha a diferença. Quando eu peguei aquele exemplo que já está lá, pronto, eu tinha 2 ácidos. Isso aqui era uma reação do tipo inter.
intermolecular. Ou seja, acontecia entre moléculas diferentes. Isso só rola por quê? Porque uma hidroxila interage com a hidroxila do outro. Então, é intermolecular. Beleza? Agora, se eu tiver um diácido com uma cadeia relativamente grande, por exemplo, aqui se eu tivesse uma outra carbonila, outra carboxila, não ia acontecer, eu não ia conseguir fechar isso aqui. Tá? A tensão não ia deixar isso. Por mais que eu tivesse uma hidroxila aqui, a tensão não ia permitir isso acontecer. Tá? Mas, ó, se eu tiver uma cadeia relativamente grande, olha o que, que vai acontecer. Eu passo a ter isso aqui, ó. Eu passo a ter a carbonila e a hidroxila, olha aqui, ó. CH2, CH2, C dupla O, OH. O que, que vai rolar aqui? Hidrogênio com a hidroxila, formando a água. E aqui, ó, esse oxigênio, ele ia ocupar essa posição. Minha cadeia está fechada. Ou seja, sempre que eu tiver um anidrido de cadeia cíclica, se liga, quer dizer que ele veio de um diácido. E o nome dele, fica esperto com isso, é igual ao nome do ácido que foi produzido. Esse ácido aqui é o ácido butanodioico. Beleza? Então, esse anidrido também vai ser chamado de anidrido butanodioico. Isso é uma desidratação. Beleza? Ou seja, quando que acontece de forma intramolecular, nesse caso é intra, está acontecendo dentro da própria molécula, beleza? Ou seja, eu tenho duas carboxilas e eu tenho uma cadeia grande o suficiente para que não fique muito tensionado. Se eu tivesse 3 carbonos, já ia ser difícil, tá? Com 5, com 6, quanto maior a cadeia, é mais fácil disso acontecer, tá? Agora, olha aqui, intramolecular, porque eu tenho duas carboxilas e eu consigo fazer com que elas interajam, beleza? Intermolecular vai acontecer quando eu tiver moléculas diferentes interagindo. É igual a força intermolecular, né? Que é a ligação de hidrogênio, de polo, acontece entre moléculas diferentes. Já uma ligação química é interatômica ou intramolecular. Beleza? Todo mundo acompanhou o que eu fiz agora? Alguém ficou muito perdido? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Beleza? Alcides, Oi, fala pra mim. eu posso dizer que toda intermolecular vai ser aberta? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Porque você vai ter a molécula se expandindo para cá e se expandindo para cá. Beleza? Então vai ser sempre aberto. É uma ponta de um e uma ponta do outro. Tá? Beleza? Ó, gente, só uma Beleza. pergunta. Oi. Para ser intramolecular, precisa ser um diácido, então. Precisa ser um diácido. Ah, então tá bom. Isso aí. Tá bom? Beleza. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, né? Bom, então a gente falou dessa reação aí do cloreto, né? A gente falou também do anidrido, éster. Cara, essas duas últimas são, para mim, as mais importantes. Tá? O éster e também a formação de amidas. Repara. Repara um detalhe aqui na amida, é que aqui tem um hidrogêniozinho, tem que ter. Tá? Tem que ter pelo menos um hidrogêniozinho aqui, para substituir. Bom, vamos lá, vamos nos ésteres. Primeiro, o processo, como ele é mais feio do que o que a gente vê. Tá? Então, você tem aí, ó, a formação aqui. Você tem a formação aqui de uma hidroxila, aí começa a ter duas hidroxilas, ó, aí você tem aqui o ataque, né, o meio ácido, né? Aí você tem o ataque da hidroxila do álcool, olha lá. Aí você tem a saída de uma hidroxila do álcool, tá? Seguindo o passo, cara, você não precisa pensar nessas coisas todas. É muito mais fácil.
é só você substituir, beleza? Porque quando a gente vê lá, sai a hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio do álcool. Isso é resumido, tá? Isso tem que acontecer em meio ácido, o ácido tem que atacar aqui a carbonila, formando o carbocátion. O elétron livre ataca o carbocátion, tá? Aí você tem todo esse passo a passo. Você não precisa pensar nisso, galera. Olha lá. Aqui já. Vamos lá. Você não precisa pensar nisso. O que acontece? Toda reação de esterificação, ela é muito mais fácil do que isso. Você vai ter o seguinte. Deixa eu abrir um novo aqui. Toda reação, a gente já sabe disso, né? Que quando você tem lá um ácido carboxílico mais um álcool, pode ser fenol também, tá? Equilíbrio, produzindo um éster mais água. Então, pensa, a maioria só pensa no sentido 1 dessa equação, tá? Ácido carboxílico mais álcool, produzindo éster mais água. Mas muita gente esquece do sentido 2. O éster voltando a formar o ácido carboxílico e o álcool. Olha lá. Vamos chegar nisso. Se liga. O ácido carboxílico, nessa equação aqui, vocês estão cansados de ver. Beleza, tem um radical aqui. Aí você tem um álcool qualquer que tem que ter hidroxila. Vou colocar aqui desse jeito. Beleza. O que vai acontecer? Resumindo, o hidrogênio sai com a hidroxila. Sempre isso, Alcide. Cara, não. Se for um álcool terciário, não funciona desse jeito. Aí o álcool libera a hidroxila. Tá? Bom, enfim, não precisa pensar nisso agora. O que interessa é substituir. No lugar da hidroxila, vai entrar o carboninho. Beleza? Sendo puxado por esse oxigênio. Então, ó, você vai pegar aqui esse oxigênio, ele vai ocupar essa posição desse jeito. Então, olha lá, equilíbrio, produzindo, então, R, C dupla O, entrando esse O e o carbono. Mais H2O. Beleza. Isso aqui é muito tranquilo, muito fácil. Agora, a questão da hidrólise. Isso aqui é que você tem que ficar mais de olho. Tem até exercício disso lá. Essa questão que eu estava falando para vocês é de hidrólise. Então, galera, sempre que eu tiver hidrólise em um éster, você vai atacar entre a carbonila e o heteroátomo. Você vai quebrar aqui. Sempre aqui. Beleza? Você vai separar a carbonila, que é a parte do ácido, para um lado, e o etóxido, né? Desculpa, etóxido se fosse em 2. Né? Aqui você teria o radical com oxigênio, né? Para o outro lado, onde eu tenho para cá a entrada de um H+, que vai vir da água, e para cá a entrada do OH-, que também vem da água. Então, cara, essa parte aqui, eu diria que é a parte mais importante, tá? É você saber fazer isso aqui. É olhar uma cadeia, poxa, eu tenho que fazer hidrólise numa questão. Você vai atacar sempre entre a carbonila e o heteroátomo, desde que esse heteroátomo seja mais eletronegativo, e, cara, na maioria das vezes é, tá? Você tem um oxigênio aí, né, que é um heteroátomo, mas, enfim, isso já seria uma outra situação. Oxigênio, nitrogênio, você vai quebrar e vai voltar aos participantes originais, tá bom? Lembrando que o carboninho da carbonila, ele sempre vai ser um radical positivo. Então, quem entra aqui é um radical negativo. Normalmente, na hidrólise,
Normalmente não. É sempre a hidroxila, tá bom? Esse cara aqui, como ele é muito eletronegativo, ele sai com elétron. Então, o cara que é positivo ocupa essa posição aqui. Até na transesterificação é desse jeito. É um éster virando outro éster, né? Só que aí você tem um álcool produzindo lá normalmente o triol, né? Você tem lá o propanotriol, 1, 2, 3 propanotriol, a glicerina, a glicerol, né? Vários nomes. Beleza? Então, cara, o mais importante dessa equação é você saber fazer a hidrólise disso, tá? Voltar para o ácido original e para o álcool original, ou fenol original, pode ser um fenol também, tá? Tanto que teve uma questão do Enem que ele pedia para você fazer exatamente isso. Ele te dava o seguinte, só que eu não lembro se ele dava só o nome, eu acho que ele fazia o seguinte, ele falava lá do benzoato de etila, acho que é esse aqui, escreveu, acho que era esse aqui, benzoato, não, ele dava molécula. Ele dava molécula e pedia o nome do álcool e do ácido que formavam. Bom, pelo nome é fácil, o ácido benzoico e o etanol. Né? Pela nomenclatura, se tivesse dado nome, era muito mais fácil. Mas ele deu a estrutura. A estrutura, olha lá, carbonila, acho que era etila, tá? CH2, CH3. Lembrando que o radical ácido é o que está agarrado com a carbonila, tá? Aí, ó, hidrólise disso, quebrou. Então, aqui entra uma hidroxila. Então, eu tenho lá o benzeninho, o que vai me dar o ácido benzoico, e o álcool. E aqui entra o hidrogênio. HO, CH2, CH3. Só que ele não pedia estrutura, ele te dava a fórmula, tá? A maioria de vocês já deve ter feito essa questão. Ele te dava a fórmula e pedia para você fazer a hidrólise, pedia o nome da molécula formada. Você tinha que quebrar, montar os ácidos e ver o nome. Ácido benzoico, né? E etanol. Conseguiram acompanhar esse raciocínio aqui? Cara, foi questão de Enem isso. Tá? Assim, não é do tipo problemático, não. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí ainda? Sim. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Essa aqui é toda a equação montada. Eu não precisa disso. Tá? Vamos para a próxima. Depois, a reação de esterificação, tá? A gente vai para reação, nesse caso, com amônia. Beleza. Tem um passo a passo, ele está formando um sal orgânico aqui, ó. Só que você não precisa botar essa parte intermediária, não. Tá? Você vai ter uma substituição aqui, vai ter uma substituição, e você vai ter aqui a posição da hidroxila sendo ocupada pelo radical amino. Beleza? Nesse caso, o NH2, produzindo uma amida. Ok? Bom, galera, o que acontece? O par de elétrons ele vai ocupar essa posição aqui. Porque você vai ter o seguinte, você vai ter novamente lá um radical que vai puxar o hidrogênio indo para um lado. Bom, aqui. Você vai ter esse radical aqui, o oxigênio, né, o H+. Bom, não precisa disso. É substituir, galera. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter lá, né, o carboninho, opa, onde você vai ter a hidroxila, aqui é um radical qualquer. Aí você vai ter lá, pode ser amônia, pode ser uma amina, tá? O cara bota lá H2NC. Beleza. Uma amina primária. O que vai acontecer?
No lugar aqui, você vai tirar um hidrogênio. Não queria apagar isso tudo, não. Você vai tirar um hidrogênio. E ele vai se agarrar com a água. Com a hidroxila, desculpa, formando água. Beleza. Feito isso, a ligação passa a ser feita direto na carbonila. Aí você tem a formação da água e aqui você vai ter radical C dupla O. No lugar da hidroxila, olha aqui o que aconteceu. NH, só saiu um carboninho. Formamos, nesse caso, uma amida secundária. Beleza? Desse jeito aqui. Mas eu preciso que tenha pelo menos um hidrogênio para ele sair. Tá bom? Se fosse uma amina terciária, essa reação não aconteceria. Tá? Mas mais importante do que saber fazer isso, galera, é fazer a hidrólise disso. Mais uma vez, aonde que você vai atacar para fazer a hidrólise? Você vai atacar entre a carbonila e o heteroátomo. Beleza? Mesmo processo que eu fiz lá com éster. Tá? Hidroxila para um lado, hidrogênio para o outro. Você volta a produzir o ácido carboxílico e a amina, ou amônia, se fosse o caso. Mas olha só, isso aqui é legal a gente lembrar, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma coisa chamada polímeros. E eu tenho os polímeros onde eu tenho reação de adição, eu quebro a ligação, tá? E eu tenho alguns outros que vão produzir água. Nesses que produzem água, eu consigo produzir normalmente poliésteres, tá? E poliamidas, beleza? Então eu posso ter aí formação de poliésteres e poliamidas, são polímeros de condensação, e sempre vai ocorrer produção de água. Então, reação de esterificação, né? E essa reação de ácido carboxílico com o nitrogênio, sendo ele na amônia ou em uma amina, é legal a gente saber, porque pode vir num problema uma parte falando de polímeros. Então você tem que saber. Ácido carboxílico, quando se agarra com o nitrogênio, forma uma amida, de cara, você mata mais rápido a questão. Né? Um ácido carboxílico, quando tem contato com álcool, né, ou com fenol, normalmente com álcool, você tem a formação de ésteres. Aí você vai precisar de diácidos e diol, por exemplo, ou uma amina que tenha nitrogênio, dois nitrogênios ligados, né? Então, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, né? Eu queria botar aquela questão lá para a gente dar uma olhada, mas agora vai ser difícil, a gente vai perder muito tempo até eu achar ela aqui no telefone. Tá? Mas dá uma olhada nessa questão 2. Questão 2 aí, da apostila. Dá uma olhada nela depois e faz. Cara, vai bater exatamente igual que a gente está trabalhando aqui. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, galera? Falamos, então, das reações com ácidos carboxílicos. São as principais reações. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá, a gente viu. Alguém quer fazer alguma observação? Pode falar, galera. Essa reação aí a gente não viu e ela é importante, tá? Eu tenho aí uma reação de um ácido carboxílico com uma base inorgânica, tá? A gente viu no anterior, aqui, eu tenho a formação de um sal orgânico, um sal de amônio. Aqui eu tenho uma polaridade muito grande, tá? Porque é uma ligação iônica. Sempre que a polaridade é muito grande. Se eu tiver alguma coisa relacionada ao oxigênio e um cátion, tá?
que não seja hidrogênio, porque senão vai ser ligação de hidrogênio, que já é muito intenso, mas se for uma ligação iônica, é sempre muito mais polar. Deixa a molécula muito mais polar. Faz com que o ponto de fusão e ebulição aumente muito, tá? Mais solúvel em água, né? A absorção de água aumenta bastante, né? Teve esses dias eu vi um programa que o cara estava colocando aquele negócio de copo com água, saber onde é que a água estava, não sei o quê, né? E ele colocava um sal, acho que era o poliacrilato, eu não lembro exatamente, que é utilizado na fralda, né? E a absorção é muito grande. É porque você tem as ligações iônicas lá. Essas ligações iônicas, elas ajudam muito a segurar a água, tá legal? É característico de um sal a absorção de umidade. Se você pegar um saleiro em dias úmidos, ele vai estar muito mais preso dentro do saleiro, ele vai estar muito mais ligado por conta disso. A absorção de umidade faz com que eles fiquem empedrados, né? É característico deles. Bom, afinal de contas, eles vêm de uma reação de desidratação, né? Para formar um sal, você tem que tirar a água. Então, você tem contato com água, hidrata de novo. Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui. Nesse caso, galera, eu tenho aqui uma base, tá? Onde eu tenho aqui a liberação de hidroxila. A base sempre vai liberar OH-. Aí que você tem que ficar de olho. Mas que a gente viu anteriormente, todas as vezes o que saía era a hidroxila. Nesse caso, não. Nesse caso, o ácido realmente funciona como um ácido. O hidrogênio se agarra com a hidroxila, produzindo a água, beleza? E o metal ou o cátion, né, que pode ser o amônio, por exemplo, ele vai se agarrar direto no oxigênio, produzindo uma ligação do tipo iônica. Aqui. Beleza? Então, galera, vai funcionar desse jeitinho aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a hidroxila, que nesse caso vai tirar o hidrogênio, uma neutralização, igual a todas as outras que a gente já viu anteriormente. Né? E eu tenho aqui o cátion, que normalmente é um metal, ele vai se agarrar no oxigênio, formando uma ligação iônica. Lembrando que nisso aqui, sempre que eu fizer isso, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele vai aumentar muito, beleza? Porque a interação aqui é muito maior. É muito mais difícil separar, tá bom? Agora, um detalhe. Fica esperto porque, de vez em quando, principalmente Enem gosta disso, ele coloca uma cadeia carbônica muito grande, tá? E bota aqui uma parte polar. Vou colocar metal aqui, que normalmente é o que acontece, tá? Positivo e negativo. Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica muito extensa. Isso aqui é ótimo para desengordurar as coisas, né? Por quê? Eu tenho uma cadeia carbônica que é uma parte apolar, então interage bem com gordura, com óleo, né? E eu tenho aqui uma ligação iônica, que é muito polar, que vai interagir muito bem com a água. Então, fica de olho, tá? Para ser alguma coisa que consiga tirar gordura, tirar óleo, né? Então, tem que ter cadeia carbônica extensa e tem que ter uma parte polar muito grande, muito grande. Pode aparecer o ácido sulfônico também. Só que aí o ácido sulfônico já vem da reação de sulfonação, quando eu tenho carboninho e eu tenho o SO3H, ácido sulfônico. Tá? Aqui o radical também normalmente é uma cadeia carbônica muito grande, né? E eu tenho essa parte aqui que é muito polar, que vem do ácido sulfúrico através de uma reação de sulfonação que a gente já viu. Beleza? Fica de olho. São duas situações que podem aparecer relacionadas a essa parte de polaridade e apolaridade dentro de uma molécula. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ácido sulfônico só cai para esse tipo de situação, ou uma reação de sulfonação. Ele pode pedir, por exemplo, a fórmula, né,
estrutural, a fórmula em bastão ou a fórmula estrutural plana. Cuidado, se pedir bastão, tem que ser bastão mesmo, linha. Se for estrutural plana, você tem que representar CH3, CH2, só que normalmente não pede mais para você ficar perdendo tempo contando hidrogênio, nada disso. Normalmente é bastão mesmo. Normalmente ele pede a fórmula estrutural. Pedir estrutural, tanto faz, qualquer uma das duas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem até agora, galera? Bem tranquilo, né? Só um detalhe quanto à hidrólise disso. O que acontece? A hidrólise aqui, você tem que ficar de olho porque se for uma base forte, que é esse caso aqui, e ele pedir a hidrólise, o meio ele vai ficar básico. Por quê? Vamos lá rapidinho. Ele vai ter um meio básico. Porque vocês estão vendo que ele está vindo de um ácido carboxílico, que é sempre um ácido fraco, e o NaOH, que é uma base forte. Então, o que acontece? Quando eu jogo isso aqui na água, opa, quando eu jogo isso aqui na água, novamente eu tenho a separação, lembra? Olha aqui. Nesse caso, eu não quebro na carbonila. Nesse caso, eu literalmente separo os íons, uma dissociação. É mais fácil dissociar do que ionizar. Então, olha lá. Eu vou dissociar. Beleza? Aí eu tenho a formação. Se liga agora. Isso aqui já é hidrólise. Aí eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui o íon acetato mais o H+. Passo a ter um novo equilíbrio, onde eu tenho o ácido acético. Beleza. E aqui eu tenho Na+, estou fazendo a hidrólise, hein? OH-, equilíbrio, produzindo NaOH. Beleza. Eis a questão. Como esse cara aqui, o ácido acético, é um ácido fraco, o equilíbrio não tende a estar para o sentido dele se manter ionizado. Ou seja, o H+, ele volta a se agarrar no íon acetato. Ou seja, o meu equilíbrio vai estar num percentual maior para o sentido 1. Ou seja, para o sentido em que vai começar a retirar hidrogênio do meio, diminuindo a acidez. Beleza? Então, ó, o equilíbrio desses dois aqui, como esse cara aqui ele tem alguma coisa, a ionização dele é perto de 1%, ou seja, para cada 100 moléculas, só uma libera H+, então, as outras 99 desloca para o sentido de voltar à forma dele não ionizada, a forma do ácido acético mesmo, porque ele é um ácido fraco. Então, o equilíbrio vai deslocar para o sentido dessa moléculazinha aqui. Enquanto aqui embaixo, não. Isso aqui é um metal alcalino, né? E lembra, metal alcalino forma bases fortes. Metal alcalino terroso também, menos o berílio e o magnésio, que são os dois primeiros, e também não são tão fortes quanto as bases de metais alcalinos, mas também são classificados como fortes. Bom, esse cara aqui, como é uma base forte, o NaOH, ele não tende a voltar para a forma dele de NaOH. Ele permanece na forma de íon dissociado, mantendo o maior percentual de hidroxila. Por isso que esse cara aqui, apesar de não ter hidrogênio livre, nem hidroxila livre, ele acaba tendo uma hidrólise básica. Porque a hidroxila não volta a se agarrar com Na+. Ele continua livre, deixando o meio básico, fazendo com que o pH disso aqui ele seja um pH alto. Porque, como é ácido fraco, tira o H+ do meio. Beleza. Como é uma base forte, o OH não volta a se agarrar com o metal, continua livre, deixando o pH mais alto. Conseguiram enxergar isso na hidrólise, pessoal? Foi ou não foi?
Sim. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta da hidrólise? Conseguiram acompanhar, né? Beleza. Vamos lá. Caraca, faltam 10 minutos. Beleza. Galera, então fica de olho nesses dois aqui. Esse cara aqui, apesar de não ser de ácido carboxílico, ele é importante saber porque ele é muito polar. Ele é muito polar, tá bom? Deixa a estrutura muito, uma carga muito grande. Vamos lá. Beleza, reações com aletos orgânicos. Vamos dar uma olhadinha aí. Eu tenho aí o seguinte. É muito difícil achar alguma coisa em português, então a gente acabou... Gente, né, eu acabei procurando também em sites americanos, né? Ou em inglês, pelo menos, a gente conseguir enxergar isso. Galera, o que acontece? Vamos lá. Para eu conseguir ter essas reações com aletos orgânicos, fica de olho. Quanto tempo eu tenho? Tem 10 minutos só? Tá. Acho que dá para a gente começar. O que acontece aqui? Eu tenho o seguinte. Dá uma olhada. Está em meio aquoso, beleza? Está em meio aquoso. Se for meio alcoólico, vai produzir outra coisa que a gente vai ver para frente. Que aí vai ser uma eliminação. Mas olha só. Está em meio aquoso. O que vai acontecer aqui, galera? É sempre assim. O metal, ele vai puxar esse ametal aqui. Porque como esse cara aqui, ele vai estar na forma de cátion positivo e negativo, o positivo vai puxar o negativo, formando aqui um carbocátion. Deixa eu diminuir isso aqui. Olá. Cara, hoje a galera tá fazendo muito barulho lá fora. Esse cara aqui, ele acaba saindo com uma carga negativa. Beleza? E aqui eu tenho o potássio, que é positivo. O que vai acontecer? O bromo, que vai sair na forma de íon brometo, ele vai se agarrar com o potássio, produzindo brometo de potássio. KBr. Ou seja, é o metal puxando o ametal. Como esse cara saiu na forma negativa, acabou de formar aqui um carbocátion. Está na extremidade, então a hidroxila que ficou negativa, que é uma base, vai se agarrar nesse carbocátion aqui, substituindo o brometo pela hidroxila. Acabamos de formar um álcool primário. Beleza? Aí eu posso ter, dependendo da posição, um álcool primário, um álcool secundário. É só você, no lugar do aleto, do halogênio, entrar com uma hidroxila. Beleza? Aí você tem a formação de álcool, ocupando essas posições. Alguém não enxergou o que aconteceu? Lembrando que, como o brometo, né, o halogênio sempre vai ser negativo, ele deixa o carbono positivo. Então, você vai ter aqui uma substituição do tipo quê? Nucleofílica. Beleza? Entra sempre o negativo na cadeia. Afinal de contas, núcleo, porque é positivo. Beleza. Mesma coisa, olha aqui. Só que nesse caso, galera, eu não tenho uma reação com uma base. Eu tenho com o cianeto. Nesse caso, o cianeto de sódio. Tá? Fica de olho no cianeto, tá? Principalmente se você quer fazer uma universidade pública. Já falei o porquê. Né? É uma das formas utilizadas pelos regimes de extrema-direita para envenenamento, né? De pessoas que não eram do partido. Bom, essa ficou fácil. Beleza? Cloro e o sódio. Acabamos de produzir
Beleza. E, como ele saiu negativo, deixou o carbocátion. E aqui, ó, o Na ele é positivo, lembra? Positivo está na frente. Então, o cianeto que vem do ácido cianídrico, negativo. Né? Afinal de contas, ácido libera H+, então o que sobra é negativo. Bom, o cianeto negativo vai atacar o carbocátion, produzindo aqui, então, uma nitrila. Nesse caso, uma nitrila, né, aromática, que tem um anelzinho benzênico aqui. Beleza? Bom, aqui eu tenho um fenóxido de sódio, que vem um radical fenil, mas assim, é um oxigênio, né, que era um éter inicialmente, eu tinha carboninho, ele foi substituído por um átomo mais eletronegativo, um átomo mais eletropositivo, né, o sódio, por exemplo, pode ser o potássio, não importa, né, é chamado de metóxido, ou etóxido, ou propóxido, então, aí você tem isso, tá, com radical orgânico ligado ao oxigênio, fazendo uma ligação iônica com o metal. Não é muito comum aparecer em vestibular, tá? Mas, vamos lá. O que acontece aqui? Mesmo processo. O metal ataca o ametal, também produzindo, nessa reação, cloreto de sódio, tá? E você tem aqui, repara, a gente volta a ter a formação da função éter. Afinal de contas, isso aqui, galera, é o radical fenil. Beleza? Então, aqui, ó, sempre que acontecer isso, eu volto a ter a função éter. Voltou para o éter. Beleza, galera? Alguma dúvida em alguma dessas equações aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou fechar aqui, que o próximo já entra em reações com... Alcides, Oi. eu não consegui visualizar como fica essa última estrutura com o éter. Você pode fazer ela? Claro. Ó. Essa última estrutura, o pH é o fenil, né? Como é americano. Mas eu já vi questão de vestibular também, inclusive Tainá uma vez me mostrou uma questão, né, que estava com pH lá. Eu não lembrava de jeito nenhum que era o fenil. Não, esse aqui não. Esse aqui. Eram 5 carbonos na estrutura, né? Meu Deus! Peraí. Eram 5 carbonos. Aqui era quem? Estava aparecendo? Era o cloro. Beleza. Cloro. E aqui eu tenho benzeno. Viu? E o sódio. Conseguiu enxergar agora, Inara? Ah, sim, sim. Beleza? Aí, ó, ocorre. Agora, esse negativo, ó, aqui ficou negativo, deixou o carbocátion aqui. Esse ataque. Conseguiu enxergar? Aham, entendi. Beleza. Ficou mais claro agora, né? Gente, desculpa os desenhos, mas é porque eu ainda estou me acostumando com esse negócio aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais aqui? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, então. Sexta-feira a gente não tem aula, né? Sexta-feira a gente tem um descanso, né? Mas descanso de aula. Se tiver dúvida com o exercício, com o conteúdo, pode falar comigo a qualquer momento, tá bom?
Manda as dúvidas para mim e dá uma olhada naquela questão 2 lá que eu falei para vocês. Aquela questão tem algumas hidrólises dentro de uma mesma molécula. Tenta fazer e qualquer coisa fala comigo. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou tranquilo? Beleza, galera. Deixa eu encerrar aqui.